dia, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Saudade de vocês. Tempo. Meu microfone está funcionando direitinho. Falem para mim. Bom dia. Bom dia, bom dia. Como vocês estão? A paz do Senhor Jesus. Estava com saudade de vocês. Estamos aqui para mais um propósito, né, que o Senhor colocou em meu coração para a gente poder fazer esses dias. Vou dar um tempinho para vocês irem entrando. Como que Deus é. Estamos em tempo que nós... Bom dia, Thaís. Bom dia, Margarete. Estamos em tempo que a gente precisa de resistir ao diabo e nos submetermos a Deus. Para a gente resistir ao diabo, nós precisamos primeiro nos submeter humildemente a Deus, e nós vamos aprender isso esses dias. Nós estamos nesse propósito de jejum, de oração, de estudo da palavra sobre esse assunto, para que nós possamos realmente aprender com o Espírito Santo de Deus. Amém? Se você ainda não está no nosso grupo, vou falar hoje para a gente poder, né? Nós abrimos ali um canal para a gente poder juntas caminhar até o dia 30 de novembro dentro desse propósito. E eu vou compartilhar hoje com vocês quantas coisas nós temos, né, enfrentado. Tenho certeza que você também. Quantas perseguições, como que nós estamos em tempo de orar, né, minhas irmãs? Como nós estamos em tempo de nos levantar, nós ficarmos de pé para tudo aquilo que tem acontecido. Eu tenho certeza que aí na sua casa, se você é uma mulher cristã, não está sendo diferente do que aqui na minha casa, mas nós precisamos nos levantar, precisamos de nos levantar diante das adversidades, com sabedoria, com ousadia, com coragem. E Deus colocou esse versículo no meu coração esses dias. Vamos começar orando para todas aquelas mulheres que estiverem nessa live essa manhã, que estiverem nesse propósito, seu coração possa ser aquecido por essa palavra, que você possa estar com o coração agora, com a mente, com todo o seu corpo, submetendo ao aprendizado que nós vamos ter nessa manhã. Senhor, nós estamos aqui com a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, iniciando mais uma semana, Senhor. Nós estamos findando mais um ano, ó Deus. Estamos no penúltimo mês de um novo ano que está à nossa frente. Quantas coisas aconteceram esse ano. E eu te peço em nome de Jesus que nós possamos aprender com Teu Espírito essa manhã, ó Deus. Nós possamos estar nesses dias em jejum, em oração, em conhecimento. Que nós não possamos sair dessa live como entramos, mas com os nossos olhos abertos, ó Deus, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Queremos aprender aqui com o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Estão preparadas? Vamos aprender juntas, então? Nós vamos, né, muita coisa para falar. Então, nós vamos aprender aqui. Vamos... Tem Queria que você abrisse, nós vamos ler 3 versículos. Primeiro, Gênesis, no capítulo 3, versículo 6. Depois, Gênesis 3, 13. E depois nós vamos pular para Lucas. Eu vou depois colocar um resumo lá no nosso canal, então não se preocupe, né, eu vou ler para vocês e depois vou colocar todo o resuminho lá no nosso canal. Se você ainda não está no nosso canal, depois você vai falar, depois da live você fala assim, eu quero entrar no canal, e eu vou passar o link para você. Então vamos ler a palavra. Gênesis, no capítulo 3,
versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. Fala assim: vamos ler a partir do 2. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio dos jardins. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Versículo 4. Certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante que vocês comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos. Como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. Versículo 6. A mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore, e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos. Além de lhe dar entendimento, tomou a fruta e comeu-a. Depois ofereceu ao seu marido e ele também comeu. Versículo 13 agora, no mesmo capítulo. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vamos agora para Lucas, no capítulo 1, versículo 30 e 31. Lucas, capítulo 1, depois eu vou colocar isso tudo para vocês. Capítulo 1, versículo 30 e 31. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente. 31. Muito em breve você ficará grávida, dará à luz ao menino e lhe dará o nome de Jesus. Ele será muito importante e será chamado de Filho do Deus Altíssimo, e o Senhor Deus lhe trará o trono do seu antepassado Davi. Versículo 34. Maria perguntou ao anjo: mas como posso ter esse filho? Eu sou uma virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Por isso a criança que vai nascer de você será chamada de Santo e Filho de Deus. 38. Maria disse: eu sou a serva do Senhor e estou pronta a fazer tudo quanto for necessário que aconteça, tudo o que o Senhor me disse. Então o anjo a deixou. Prestem atenção nisso. Vamos lá. Perguntei ao chat GPT, ao IA, né? Porque o chat GPT é aquele todos os estudos durante a história, todos os estudos, está tudo ali. E perguntei para ele se ele fosse o diabo. Vocês estão preparados para ouvir isso? Se ele fosse o diabo, o que ele faria para nos destruir? Preste atenção. O que ele respondeu? E a última opção dele, vocês vão ficar assim, espantados. Eu fiquei espantada. Então, o que o diabo faria? Primeiro, ele destruiria a identidade. Faria as pessoas esquecerem quem são em Deus, confundiria gêneros, valores, propósitos e o senso de pertencimento, porque quando alguém não sabe quem é, se torna manipulável. 2. Eu desvalorizaria a família. Eu enfraqueceria o papel do pai, da mãe e o conceito de aliança. Eu romperia gerações, porque famílias desestruturadas produzem sociedades frágeis. O que o diabo faria mais? Eu criaria distrações disfarçadas de progresso, eu encheria o mundo de tarefas importantes, mas vazias da eternidade, faria o povo correr, produzir, competir, sem nunca ter tempo para orar. 4. Eu distorceria o evangelho, eu incentivaria uma fé sem cruz ao cristianismo do palco e da aparência, eu pregaria prosperidade sem arrependimento, liberdade sem santidade. 5. Eu plantaria divisão na igreja. Faria os cristãos brigarem entre si por doutrinas, cargos, vaidade. Enquanto isso, eu trabalharia em silêncio para destruir o amor e a unidade. 6. Eu normalizaria o pecado, chamaria o bem de mal, o mal de bem. Eu reescreveria os conceitos até que as pessoas perdessem o temor e a vergonha. E olha esse aqui.
eu atacaria as mães e os líderes espirituais. Porque quem gera, intercede. Quem gera e intercede tem poder de travar batalhas invisíveis. Eu tentaria cansá-los, desanimá-los, fazê-los desistir. Eu não tentaria assustar as pessoas, eu as faria duvidar que eu existo. Faria parecer que o mal é apenas uma consequência, que o pecado é só uma escolha e que é a rebeldia à liberdade. Porque ninguém resiste àquilo em que não acredita. As pessoas não resistem ao que acha que é imaginário. Prestaram atenção nisso? O que o diabo tem feito nessa era em que nós estamos vivendo? Então, o que ele atacaria? Primeiro, as mães e os líderes espirituais, porque quem gera e intercede tem poder de travar batalhas invisíveis. Por isso que nós fazemos tantos propósitos de jejum de oração. De jejum e oração, nós travamos batalhas invisíveis. Nós geramos e intercedemos. E por isso que ele tenta nos cansar. Cada jejum que a gente faz, cada oração que a gente faz. E o que nós, né, mulheres que temos isso, né, que somos mães de nações, não só dos nossos filhos, mas de nações, porque a gente cria o nosso filho, a gente ora pelo nosso filho, nossos filhos vão ser homens e mulheres de Deus, que vão também ser líderes espirituais, que vão interceder, nós que geramos. Então, o que ele tenta nos fazer? Nos cansar. E a Bíblia fala que é o nosso texto base, em Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Outro dia eu estava aqui em casa travando umas batalhas, e foi nessa hora que eu li esse versículo. Eu falei, eu vou jejuar esses dias, vou convocar esse jejum coletivo. Por quê? Porque o que o diabo tenta é nos cansar. E Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E antes de nós termos a força para a gente resistir ao diabo, tem algo que nós temos que fazer, que é submetermos a Deus, sujeitar a Deus. E qual que é o significado de submissão? Eu falei, Senhor, eu quero resistir ao diabo. Você quer, minha irmã? Eu pergunto para você agora, você quer resistir às investidas do diabo contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa? Porque ele tem lutado contra nós. Esse é o plano dele, nos cansar, destruir a nossa identidade, destruir a identidade dos nossos filhos. Ele desvaloriza a família, ele cria distrações, ele planta divisão dentro da nossa casa, dentro da igreja. Então você quer resistir? Você quer estar na batalha e não se cansar? Você precisa de submeter a Deus. Foi isso que Deus falou comigo. Você precisa então, minha filha, submeter a mim. E o que é submissão? A palavra submissão vem do grego hipotasso, que significa literalmente colocar-se sob a autoridade, alinhar-se a uma ordem superior e reconhecer o governo de outro. Submeter-se a Deus é colocar a alma, as decisões, o tempo e o coração sob o domínio dele. E nós vamos conseguir, minha irmã. Ela falou, eu pedi isso e Deus em lágrimas, nós vamos conseguir resistir. Então, é obedecer mesmo quando a gente não entende, é confiar mesmo quando a gente não enxerga. Isso é submeter a Deus. É abrir mão do controle. Quantas de nós queremos controlar as situações? Situações que fogem do nosso controle. Submissão não é fraqueza, é uma sabedoria espiritual. E a palavra fala, aquele que tem falta de sabedoria,
Peça a Deus e Ele dá deliberadamente. Com alegria, Deus nos dá essa manhã essa sabedoria para a gente submeter à vontade dEle. Quem se submete a Deus encontra descanso. Quem se rebela contra Deus perde a direção. 1 Pedro 5,6 fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Romanos 12, 1, 2, apresentai os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus e não vos conformeis com este mundo. Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Como nós temos a dificuldade de submeter. Se você começar a prestar atenção na sua vida, no seu dia a dia, nós temos dificuldade. E isso está escrito aqui, sabe por quê? Por Eva. Eva, ela teve uma dificuldade de submeter a Deus. Preste atenção. Como nós lemos lá em Gênesis. Ela não submeteu à vontade de Deus. Ela se rebelou. Foi quando ela disse assim, ó, Gênesis 3:13. Então disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Foi nessa hora que Eva deixou de submeter à ordem de Deus. Ela ouve, ela raciocina, ela decide por si mesma, colocando o desejo dela acima da vontade de Deus. Então nós temos desde o início, desde o Éden, a dificuldade de submeter. Nós, mulheres. E por causa dessa insubmissão de Eva à vontade, à ordem de Deus, ela lascou com a gente, não foi? Ela deixou aí muita coisa para a gente resolver. Ela foi perdoada, sim, mas ela deixou muita coisa para nós mulheres por causa de uma insubmissão que ela teve. Então nós, da nossa natureza humana e carnal, nós temos dificuldade em nos submeter a Deus. Quantas vezes nós também damos voz à serpente? Ah, desespera agora diante do diagnóstico. Ah, se irrita agora. Quantas vezes nós deixamos que os nossos olhos veem falar muito mais alto do que o Espírito Santo fala ao nosso coração? Quantas vezes nós damos voz à serpente? A serpente, ela ainda continua falando, desde o Éden, ela continua falando na nossa mente, com palavras modernas, diferentes, com pensamentos sutis dessa era, com dúvidas disfarçadas de lógica. Ela coloca na nossa mente. Quando às vezes você olha, né, para a vida dos seus filhos e você fala assim, ah, não, minha oração não está valendo de nada. Ah, não, muitas vezes você olha para as suas finanças, para a sua saúde e você pensa, não, não é possível, Deus não está me ouvindo, Deus não está me escutando. Isso são vozes da serpente. É o que ela fez, é a mesma estratégia que ela fez com Eva, e Eva não se submeteu. Ela continua tentando nos convencer de que podemos resolver tudo sozinhas, que Deus está demorando, que obedecer é perca de tempo. A serpente, ela continua falando até hoje, e toda vez que silenciarmos a voz dela e nos curvarmos à voz de Deus, nós fechamos as brechas do Éden nas nossas vidas. E eu quero te fazer uma pergunta: em quais áreas da sua vida você tem permitido que o medo, o diagnóstico, o cansaço falem mais alto do que a voz de Deus? Em quais áreas da sua vida? Pense nisso agora. É a falta de fé o suficiente para você enxergar que Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível e Ele pode mudar toda e qualquer situação?
Eu não sei a situação que você está enfrentando. Eu não sei como está a vida de cada um dos seus filhos. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está as suas finanças. Eu não sei como está a sua saúde. Eu não sei se a doença entrou na sua casa. Eu não sei, minha irmã. Mas o nosso Deus, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Ele é um Deus poderoso, um Deus de milagres. Ele faz. Não permita que a voz da serpente coloque dúvida no seu coração de que situações podem ser transformadas, de que o nosso Deus continua fazendo milagre hoje. Nessa era em que nós estamos vivendo, nessa loucura que a gente está vivendo aqui nesse mundo. Ele continua fazendo milagre e a serpente continua falando. E o nosso Deus continua fazendo milagre. Ao mesmo tempo, quando nós vamos ali para Lucas, nós enxergamos uma menina, Maria, que submeteu sem entender. Quantas vezes nós procuramos entender para nos submeter a Deus? Essa menina, ela disse, no versículo 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. Tem situações aí na sua vida que você não está entendendo? Tem situações aí no seu dia a dia, na sua família, na sua casa que você não entende? É essa situação, mas Maria não entendeu tudo, mas ela escolheu confiar, ela escolheu se submeter. A sua resposta, a resposta de Maria é um modelo perfeito de submissão e obediência. Ela ia engravidar do Espírito Santo. Gente, era loucura. Eva duvidou e agiu independente de Deus. Maria creu na palavra e se submeteu à vontade de Deus. Eva abriu a porta da queda. Maria abriu o ventre da redenção. Nós temos aqui diante de nós duas mulheres. Maria ouviu algo impossível de compreender, uma promessa que contrariava toda a lógica humana. O mundo ele anda cada vez mais em direção contrária ao reino de Deus, à palavra de Deus. Cada vez mais nós vamos entender menos do reino de Deus, porque o mundo está andando totalmente ao contrário. Como criar filhos nessa era em que nós estamos vivendo? Nós precisamos de correr para a palavra, minhas irmãs. Nós precisamos de correr para a Bíblia, nós precisamos de oração, nós precisamos de estar constantemente em jejum. É por isso que o diabo quer nos cansar. Precisamos. Maria não pediu provas, nem tempo, nem explicações. Ela apenas se submeteu à voz de Deus e a fé dela abriu caminho para o sobrenatural. Enquanto Eva deu ouvido à serpente, Maria deu lugar ao Espírito Santo. Eva olhou para o fruto, Maria olhou para a promessa. Quantas vezes nós estamos olhando as circunstâncias, mas Maria, ela olhou para a promessa. Eva buscou o entendimento, o entender, e Maria escolheu se submeter. Ela escolheu confiar. Gente, a submissão de Maria trouxe redenção para a humanidade. Você vai, em nome de Jesus, se submeter esses dias a Deus para trazer redenção para a sua posteridade em nome de Jesus. O que o diabo tenta fazer é nos cansar. Ele quer calar a sua voz para você parar de orar, para você parar de acreditar. Ele mexe na estrutura da sua fé para você parar. É olhar. Quando Deus, pensa quando você engravidou do seu filho.
Deus tinha promessas para ele. As promessas não ficaram perdidas porque a voz da serpente soprou no seu ouvido. Quantas vezes o Senhor também nos pede um sim que não faz sentido? Você já pensou? Quantas vezes Deus te pede algo, te pede que não faz sentido? E geralmente, eu ouso a dizer, Deus nos pede sempre coisas que não fazem sentido. Como ele pediu para Maria. Fazia sentido? Não fazia nenhum sentido. Mas o que nós temos que fazer é nos submeter. Quantas vezes ele nos chama a crer sem entender o processo? Todas as vezes. Todas as vezes. Se você que tem mais tempo no cristianismo, você sabe. Todas as vezes Deus nos pede para passar por um processo que a gente não entende. A obedecer, quantas vezes Deus pede para a gente obedecer sem ver o resultado? A maioria das vezes. A continuar orando mesmo quando nada muda. Deus te pede hoje, continue orando, mesmo que nada ainda mudou. Vai mudar, minha irmã. Vai mudar, porque Deus tem uma promessa para a sua vida, para a sua casa, para a vida dos seus filhos. Vai mudar. Submeter-se é exatamente isso, é dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. É permitir que a vontade de Deus aconteça em nós e através de nós. É dar espaço ao Espírito Santo para gerar algo que os nossos olhos ainda não viram. Isso é fé. Mas o céu, ele já determinou. Você não viu, mas o céu já determinou. E é o que eu falei no início, gente, quando eu vi, né, porque o chat GPT né, o IA é os estudos de né, de tudo, todos os livros. E quando eu perguntei isso para ele, né, se você fosse o diabo, o que você faria para destruir, para a destruição da humanidade? E eu fiquei chocada quando eu vi. Eu iria destruir as mães, os líderes espirituais, porque eles geram, eles intercedem, e quem intercede vê coisas que outros não veem. E por isso eu vou tentar cansá-los. É o que a serpente faz o tempo todo, é tentar cansar. Você acha que ele ganhou Eva ali, é tentar enganar. O mesmo engano ele usa hoje. Então eu te faço essa pergunta. Você tem permitido que o Espírito Santo te conduza, mesmo quando você não entende o caminho? Ou ainda você está tentando controlar aquilo que só a submissão pode transformar? Nós temos essa dificuldade em nós, de nos submeter desde o Éden. Essa dificuldade nós temos como mulheres, de submetermos a Deus. A gente tem dificuldade de nos submeter ao nosso marido, por isso que Deus fala, submeta, submissão, sempre. Porque essa foi a dificuldade, foi aonde Eva caiu. Mas teve uma menina e ela se submeteu. Eis-me aqui, Senhor. Há um contraste espiritual que atravessa toda a história da humanidade. Duas mulheres, dois corações, duas respostas à voz de Deus. Eva ouviu a voz da serpente e deixou que o engano misturasse com a verdade. Quantas filosofias hoje existem no mundo? Gente, é só a gente abrir a internet, a gente vê atrocidades. Pessoas falando heresias com a palavra de Deus. Com o reino de Deus. Sem nenhum pudor, falando cada coisa. Hoje, o que mais acontece é essa mistura da verdade com o engano. E ele continua fazendo isso, como eu falo, essa antiga serpente que enganou Eva, ela aparece em Apocalipse como um dragão. O engano é ainda mais sutil. Ela acreditou
Eva acreditou que podia decidir as coisas sozinha, que podia ter o controle de tudo. Ela acreditou que ela poderia ser como Deus. Você já viu isso? Ela acreditou que ela poderia ser como Deus. O controle de todas as coisas. Porque foi isso que a serpente vendeu para ela. Mas diferente. Olha, preste atenção nisso. Será? Olha só, nós mulheres do tempo presente vivemos com essas duas vozes. Todos os dias nós ouvimos a voz que nos questiona. Será que Deus disse mesmo? Será que a minha oração está funcionando mesmo? E a voz que convida, faça-se em mim segundo a tua palavra. Gente, na semana passada eu vejo como que eu tenho que resistir ao diabo nesses dias. É cada coisa que acontece na minha vida e eu tenho certeza que na sua também. Tá tudo bem, mas sempre vem alguma coisa que você fala assim, gente, não é possível que acontece um negócio desse. Tá acontecendo isso na sua vida aí, meu irmão? Fala comigo. Acontece as coisas assim. Fala assim, não, por essa eu não esperava. Será que é essa promessa mesmo? Será que Deus está comigo mesmo? Quantas vezes eu fiz essa pergunta? Mas é resistir ao diabo para ele fugir de nós. O destino da nossa casa, dos nossos filhos e da geração, ele é definido por qual voz nós escolhemos seguir. O destino da sua casa, o destino dos seus filhos, o destino dos seus netos, o destino do seu casamento, o seu destino, ele será definido por qual voz você escolhe seguir hoje. Nós estamos nesse propósito, nós vamos ficar até o dia 30 de novembro nesse propósito de jejum, de oração, e você vai tomar essa decisão. Eu quero escutar a voz de Deus, eu quero me submeter, Deus, à tua vontade. E pode ter certeza que a serpente ela está falando todos os dias. Ah, desespera agora. Ah, baixa, joga a toalha agora. Ai, fica nervosa agora. Ah, desespere agora. Ah, perca a paciência agora. Perca a paciência. É isso que a serpente fica falando com a gente o tempo inteiro. Eu passei umas situações não com meu filho, com os meus filhos, né? E aí toda vez que ele falava que ele estava desanimado, que ele estava indo contra aquilo que Deus tinha para ele, eu falava assim, meu filho, vou falar para vocês, ele teve uma desilusão na área amorosa, e ele falava, eu não vou casar mais, eu não vou ter filho. Eu olhava para ele e falava assim, eu vou estar aqui para segurar os meus netos que vai vir de você. Que vai vir de você, meu filho. Eu estou bem, estou cuidando da minha saúde. No início do ano eu tive um tanto de coisa aí de saúde, fui lá, fiz a cirurgia, eu estava quase jogando a toalha, eu falei, não vou jogar a toalha não. Eu pensava, a serpente colocou assim, não, você já cumpriu tudo, já plantou orações para os seus filhos, sabe? Eu não. Naquela hora, eu me submeti à vontade de Deus, falei, Deus ainda me quer aqui na terra por mais tempo, para eu orar ainda, plantar mais orações, para eu ainda ver e segurar os meus netos no colo. Foi o que eu falei com ele. Falei, filho, fiz a cirurgia, estou me cuidando, estou cuidando da minha saúde, da minha alimentação, porque eu quero segurar os meus netos no meu colo. Eu quero plantar oração para eles. E depois eu fui vendo Deus agindo e hoje a conversa dele é outra. Nós temos que enfrentar o inimigo de frente, é resistir ao diabo, é submeter a Deus. A serpente ela vai falar com você várias coisas. Ai, desiste. Não vai ter mudança mais não. Desiste
Desiste do seu marido, desiste do casamento. Eu tenho 33 anos de casada, minha irmã. Eu casei com 16 anos de idade. Meu marido é um homem de Deus, mas tem uma personalidade muito forte. Eu sou uma mulher de Deus, mas tenho uma personalidade muito forte. Mas eu posso falar para você. A aliança do casamento, meu casamento hoje em dia é muito melhor. Mudanças que eu achei que meu marido nunca teria. Ele é um homem transformado e teve mudanças na área que eu orei. Mudanças que eu achei que eu nunca teria, nunca seria transformado. Hoje eu me vejo uma nova mulher. E hoje a gente parece um com o outro nas características. Isso é possível sim. E olha que eu sou totalmente diferente do meu marido. Permaneça. Tem jeito sim, tem mudança sim. Eu não sei quanto tempo você tem de casada. Eu, depois de 33 anos de casada, que eu estou falando isso com você. Era briga, porque nós éramos diferentes, homens e mulheres de Deus, mas a gente brigava o tempo inteiro pelas nossas diferenças. Foi quando eu tomei o posicionamento. Peraí. Tem jeito sim. Tem jeito. Não escute a voz da serpente. Deus tem um casamento bom para você. Deus tem promessas para a sua vida, para a sua casa, para a vida dos seus filhos. Não fique vivendo na mediocridade. Deus tem vida abundante para nós, em todas as áreas da nossa vida, porque Ele é esse Deus poderoso, um Deus de milagre. Aí a gente pensa assim, não, eu só tenho agora que suportar a aliança, porque eu não posso divorciar, e Deus está me falando para eu falar isso para você aqui agora. Eu não posso divorciar porque Deus odeia o divórcio. E pronto, e você fica aí nessa posição. Não. Deus odeia o divórcio, mas Deus também ama a abundância. Você viveu uma vida alegre e feliz no seu casamento. Sendo feliz no seu casamento. Não fique só ali na mediocridade. Não fique só suportando. Não. Casamento não é para você suportar, casamento é para você viver. Então, em frente, não ouça a voz da serpente. Tá? Mas, irmã, eu tô doente, o meu corpo tá enfermo. Tem jeito sim. O nosso Deus é um Deus de milagres. Gente, tinha jeito de uma jovem, no nossa lógica, de uma jovem, ela era uma jovem, Maria era uma jovem, dela engravidar sem ter relações sexuais com homem? Não, é milagre. O nosso Deus é um Deus de milagre. Ele veio nesse mundo, ele nos formou do pó da terra, foi milagre. Ele veio esse mundo, deixou a sua glória, veio para resgatar a humanidade através de um milagre. Não tem lógica. Ele poderia vir como ele, né? Mas ele veio numa manjedoura, não tem lógica. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele estava numa estrebaria. Por isso que a gente não tem lógica. O reino de Deus não entra na nossa mente. Por isso eu vejo tantas discussões teológicas com a igreja que está certa, com a igreja que está errada. É da parede preta, não é da parede preta, é a assembleia, é não sei. Deixa eu falar para vocês, isso tudo aí não tem o certo ou errado. O nosso Deus, eu só lembro, quem poderá entender a mente do nosso Deus? Deixa eu te falar, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, vá em uma igreja, congregue naquela que o Espírito Santo te enviar, que vai ser cheia de defeitos, mas você vai estar lá. Todas as igrejas da terra têm defeito, minhas irmãs. Estava conversando com meu marido, com os meus filhos, isso outro dia. Todas as igrejas têm defeitos. Você viu que no início, quando eu perguntei o chat o que ele faria para destruir, eu colocaria divisão na igreja. Eu faria a igreja ficar discutindo teologia, se coloca parede preta, se não coloca, se coloca telão, se não coloca. Aqui, vamos para a palavra, cada um do seu jeito, a sua maneira, e seguindo a toda a humanidade e fazendo parte da grande comissão. Todos nós somos filhos de Deus. Se nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, vá servir Jesus naquela igreja que tem palavra, que mais, né? Que você ali tem comunhão com os irmãos, e pare de questionar.
Porque quem está certo, quem está errado, a gente não sabe. Nós só vamos saber no dia da volta de Cristo, sabe? A gente tem que parar de ouvir a voz da serpente, submeter a Deus, é fechar as brechas do Éden, é continuar o legado de Maria, é deixar de reagir como Eva e começar a responder como quem conhece a Deus. Por isso que eu falo que aqui no Mães que Ora eu incentivo a você buscar a Deus para a sua família, para você buscar a Deus para administrar a sua casa, o seu casamento, para você abençoar a vida dos seus filhos, porque todos eles são diferentes. Eu posso aqui dar dicas, falar o que eu fiz, o que eu não fiz, mas no final, minha irmã, no final eu falo assim, ó, eu passei problemas muito difíceis na minha vida. Muito difíceis, muito complicados, minhas irmãs. Muito. Não tem nem jeito de falar na internet. Muito difíceis. Eu nunca contei ou pude contar, eu falo com a igreja local onde eu estava. Sabe? A gente sempre esteve na frente da igreja. Pessoas que você nem fala os problemas que você passa. Mas foi Deus sempre que retirou a gente, que fez milagres na nossa vida, que, sabe, na hora do aperto mesmo, sabe o que vai fazer diferença na sua vida? Você submeter a Deus. Ele vai estar com você. É Ele que te tira do buraco. É Ele quem faz a promessa dele se cumprir na sua vida. A gente vai à igreja para a gente poder ter comunhão com os irmãos, para a gente poder estar ali presente na família de Deus. Mas quem você deve contar mesmo é com a sua intimidade com Deus. É submetendo a Deus. É submetendo a Deus. Que voz você tem escutado com mais frequência? A voz da dúvida ou a voz da fé? A Eva ouviu a voz da serpente e deixou, sabe, deixou ser enganada. E isso trouxe muitos problemas para a humanidade. Mas Maria, ela submeteu. Qual lado nós vamos estar hoje? Hoje, qual lado você está hoje? Existe um poder sobrenatural em se render. Quando você se rende a Deus, você permanece firme. Firme. Submissão é você obedecer quando você não entende. Você está disposta a você obedecer mesmo sem entender? Nós temos essa luta da falta de submissão em si, em nos submeter, é uma luta feminina. Essa luta Maria também teve, mas ela escolheu submeter e essa submissão restaurou uma humanidade. A sua submissão a Deus salvará a sua casa. A sua submissão a Deus salvará a vida dos seus filhos, de perigos dessa vida. A sua submissão a Deus salvará o seu casamento, porque a insubmissão de Eva trouxe muitos problemas para Adão também, porque ela ofereceu para Adão. E Adão também comeu do fruto. E hoje, os homens todos também colhem as consequências. Tanto o homem quanto a mulher. A restauração começa quando uma mulher se submete. Uma mulher não submeteu e lascou com a humanidade inteira. Mas uma mulher submeteu a Deus. Uma menina e restaurou e trouxe salvação para toda uma humanidade. Eu profetizo na sua vida que a sua submissão a Deus nesses dias trará salvação para a sua casa.
para a sua posteridade, para os seus netos, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Que lá na frente, essa sua submissão salvará a sua geração. Toda vez que uma mulher decide obedecer, o céu se move, o céu está movendo esses dias. Eu abri esse canal lá, se você ainda não entrou no canal, você pede para entrar, eu vou te colocar lá no canal. Altar em movimento. A gente move, né? A gente vai ali, a gente entrega no altar de Deus. Toda vez que uma mulher decide obedecer, o céu se move. Você decidiu estar aqui, você decidiu entrar nesse propósito. Você decidiu jejuar para você se submeter a Deus. E o céu está se movendo, minha irmã. O céu está se movendo, eu sinto isso no meu espírito. O céu está se movendo. Toda vez que uma mulher se cala quando ela quer reagir, ora quando quer desistir ou adora quando quer temer, ela confunde o inferno. Essa semana para trás eu confundi o inferno mesmo. Eu falei, Satanás, você quer que eu desespere? Eu não vou me desesperar dessa vez. Outro dia eu até coloquei ali no meu pessoal lá, eu falei assim, eu coloco uma jaqueta rosa, eu vou arrumar como eu nunca arrumei e sair com o médico para ir com meu filho. Com um diagnóstico que poderia ser tantas coisas. Falei, eu vou sair para fazer o exame com ele, vou tomar um bom café da manhã, vou arrumar bem linda mesmo, eu mesma fazer uma escova no meu cabelo, vou passar um batom, vestir uma jaqueta rosa e vou ir com ele, tomar um café da manhã e vou levar ele para fazer o exame que ele tem que fazer. Porque agora eu estou assim. É confundir o inferno, ele quer que você se desespere, que você se desestabilizar você. A submissão não te torna menor, mas te torna inabalável. Inabalável, você fica com o espírito estável. A resistência não te torna dura demais, mas forte no espírito. Você tem que resistir ao diabo. Para ele você tem que resistir. Você tem que orar quando você não sente vontade, quando você tem dúvida no seu cérebro. Eu oro o tempo inteiro. A mulher que se submete a Deus fecha as brechas do Éden, fecha as portas do Éden e se torna colaboradora no plano de Deus, exatamente como Maria foi. Maria, ela foi uma colaboradora no plano de Deus na Terra. E você se tornará uma colaboradora do plano de Deus que Deus tem para a vida dos seus filhos, que Deus tem para a sua família, que Deus tem para o seu casamento, que Deus tem para a sua casa. Vocês entenderam? E existem 3 maneiras para nós submetermos a Deus. 3 maneiras, e com isso eu termino. Primeiro, submeter a mente, confiando mais do que questionando. É um exercício, minhas irmãs. É um exercício, isso mesmo, louvores para limpar a mente de toda dúvida. O louvor, por que ele liberta? Porque você vai ali ouvindo em fé. Então é você submeter a sua mente, confiando mais do que questionando. Submeter-se é alinhar seus pensamentos com a verdade da palavra. É quando você decide acreditar em quem Deus diz que você é e nas promessas que ele tem para você e para sua família, mesmo quando o medo e a dúvida falam mais alto. Você tá ali, você fica cheio de dúvida. Meu filho de 17 anos, vou abrir isso aqui para vocês, ele sentiu uma dor no testículo direito. Por que o direito, né? Fomos com ele para o hospital e depois me pediram uma bateria de exame. E o direito, se fosse o esquerdo, é normal. Às vezes eles têm umas torções quando estão na idade da adolescência, mas o direito poderia ser uma glândula tumoral no cérebro. Poderia ser um aneurisma.
E a gente vai procurando, e a gente vai fazendo o exame, os médicos não vão entendendo, e aí na hora que lá está fazendo o exame, irmã, você não consegue sentar até sair o resultado do exame. Parece que uma avalanche entra dentro da sua casa e de repente você está no meio daquela situação. Mas sabe o que eu fiz? Foi o dia que eu fui fazer o exame com ele. E aqui, eles não falam não. Aqui nos Estados Unidos, quando coloca uma pessoa para fazer lá o ultrassom, para fazer o exame, ela não fala nada. Ah, vai vir o resultado daqui 5 dias no médico. E aí, na hora que ela foi lá fazendo, ela falou: ô mãe, eu tô vendo que você tá preocupada. Não preocupa, não. Ela falou comigo. Não preocupa. Aqui, pelo que a gente está vendo, tá tudo normal, a gente vai achar a causa. Mas não é o tumor no cérebro. E aquele dia foi no dia que eu enfrentei, sabe? Você enfrenta e você vai e você acredita nas promessas do Senhor para sua vida. Você não acredita naquilo que pode ser um diagnóstico. Então submeta a sua mente, confiando mais do que questionando. É para ir fazer os exames? Nós estamos fazendo. Estamos ainda fazendo os exames. Estamos ainda descartando outras hipóteses. E cada hipótese que eu vou descartando, eu vou glorificando o Senhor. Aí amanhã eu coloco uma jaqueta verde e coloco minha melhor maquiagem. E aí ele não vai na escola. Eu falei, vamos aqui tomar um café da manhã, meu filho, vamos conversar. Enquanto isso a gente conversa, enquanto isso a gente está tendo bons momentos, enquanto isso ele está lá fazendo basquete, continuamos a vida normal. Para a gente confundir o inferno. Romanos 12, 2. Esse versículo é muito conhecido, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe como praticar isso? Comece o dia lendo e declarando as promessas. Eu faço muitas declarações. Entre lá no canal que nós vamos fazer declaração todos esses dias, declarando a palavra de Deus. Eu oro, falo assim, meu filho. E aí ele poderia ter algo que ia causar infertilidade no futuro, sabe? Porque é ali no testículo. Eu falei, não vou não. Você. Não queria casar mais. E o outro poderia ter problema de infertilidade. Presta atenção como é que o Satanás faz, como é que a serpente faz na nossa vida. Eu falei, eu ainda vou segurar os meus netos no braço. Não. Aí, quando eu vi a médica falando ali, as coisas, não, nós estamos procurando ainda qual que é a causa, mas não pode ser infertilidade. Eu vou indo, entrando no caminho, falei, segurarei os meus braços, os meus netos, a minha próxima geração. Já oro pelas minhas noras, que elas existem, elas estão aqui, vamos fazer declarações. Eu faço, comece o dia lendo, substitua os pensamentos de derrota por verdades bíblicas. Bíblicas. Quem quer entrar no canal, é só colocar lá, eu quero, depois da live, coloca um comentário lá que eu envio o link para você. Qual que é a segunda maneira para a gente submeter a Deus? Submeter o coração. A gente primeiro submete a mente, depois a gente submete o coração. Obedecendo mesmo sem entender. A mulher submissa não vive por emoções, ela vive por princípios. Foi o que eu fiz todo esse último mês. Por isso que eu estou subindo das redes sociais. Eu levando meu filho aqui, porque você vai levar ele, aí ele não pode ir para a escola, eu tenho que pegar, e teve problema no plano de saúde, eu tive que... Fui, levei ele em outra cidade, na outra médica, no outro médico, e fui e brigando com o plano, e fazendo, e vamos vivendo um dia de cada vez, e submetendo a mente, e submetendo o coração, calando a voz das emoções, e sabendo que eu vivo por princípios. Essa mulher, ela escolhe obedecer à direção do Espírito Santo, mesmo quando isso exige renúncia. Provérbios 3, 5, 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E eu sou muito curiosa, né? Eu já fui lá e já fui na internet, já vi o que poderia ser e já vi o negócio. Aí eu falei, eu vou parar com isso, porque eu sei tudo que eu tenho. Né? Eu estudo sobre tudo. Falei, sobre isso eu não vou olhar. Eu vou confiar no meu coração. E tô seguindo.
o caminho. Então, como praticar a submissão do coração? Ore antes de decidir, espere antes de reagir, entregue a Deus o que você não consegue controlar. Deus, isso eu não consigo controlar. Eu posso ir no médico, eu posso ir em outra cidade, eu posso ir no especialista. Isso eu posso fazer, que é o que eu estou fazendo. Mas o resto eu não posso controlar. O que eu não posso controlar, Senhor, está aqui. Está aqui diante do Senhor. 3. Submeter o corpo e o comportamento, vivendo com propósito. O corpo e as atitudes também revelam quem governa em nós. Por isso que eu estou falando, hoje eu faço uma escova, faço uma boa maquiagem, coloco meus brincos e vou sair com ele para ir nos médicos, com meu marido para ir nos médicos, e a gente vai enfrentando a vida. Vou na academia, não deixo de ir na academia. Ponho o dia do médico de fazer o exame, o dia que eu não tenho academia. Se fosse eu um tempo atrás, meu filho, não conseguia nem arrumar, nem pentear o cabelo. Eu saía de chinelo e ia com ele para o médico. Mas hoje não. Hoje o meu corpo e o meu comportamento responde à minha fé. O meu corpo e o meu comportamento, o meu semblante, sabe por quê? A sunamita, quando pararam ela no caminho e perguntaram assim, como vai seu filho? O filho dela estava morto. Ela falou assim, tá tudo bem. Ela estava confundindo o inimigo, meu filho. Tá tudo bem, o filho dela estava morto. Pararam ela no caminho. Como é que vai ser o filho? Tá tudo bem. Como é que vai ser a situação? Tá tudo bem. Então a pessoa que olha para nós, o nosso corpo e o nosso comportamento também tem que submeter à vontade de Deus. Primeiro eu levanto de manhã, tomo meu café bem nutritivo, né? Nesse jejum, não come açúcar. Açúcar é péssimo pra gente. Não como meu papel nutritivo, como minhas frutas, bebo os meus chás, vou pra academia, carrego peso, faço musculação e depois eu chego e ponho o dia do médico para ele ir fazer os exames. Depois que eu fiz a academia, eu marco os horários. Porque o nosso corpo e o nosso comportamento também tem que ter atitudes que revelam quem nos governa. E quem nos governa é Deus. Aquele que tem controle de todas as coisas. Todas as coisas. Submeter-se a Deus é deixar que Ele reine sobre o que falamos, o que vestimos, o que comemos e o que fazemos. Romanos 12:1 fala, apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como praticar? Escolha diariamente atitudes que honrem a presença de Deus em você. Sirva, perdoe, cuide da sua saúde e mantenha um espírito dócil e obediente. Então, o que é submeter-se a Deus, minhas irmãs? É viver debaixo do governo do Espírito Santo. É uma decisão diária, não de perfeição, mas de direção. A mulher que submete dessa forma torna-se inabalável, porque onde há submissão, há presença. Onde há presença de Deus, o diabo não resiste, ele vai fugir. Começou hoje o nosso jejum. Entra lá no nosso canal. Hoje, o diabo não resiste. Onde há a presença do Espírito Santo. Ele não desiste. É confundir o inimigo esses dias. Vamos fazer as declarações. Você que está lá no canal. Eu vou fazer outra live na quinta-feira dessa semana para falar sobre resistência. E depois eu vou fazer o fechamento na segunda-feira que vem, mas nós vamos estar todos os dias ali no nosso canal, vou estar colocando as declarações, vou estar colocando oração, vou colocar ali a caminhada de oração, enquanto você vai caminhando pela sua casa, você vai caminhando no quarto dos seus filhos, faça essa caminhada de oração dentro da sua casa, né, orando e submeta a sua mente, o seu coração, o seu corpo e o seu comportamento à vontade de Deus. Não ouça a voz da serpente. Senhor, né, declarei comigo, eu me coloco debaixo da autoridade de Deus e descanso no seu governo. Eu me coloco debaixo da autoridade de Deus e descanso sobre o seu governo. Eu resisto às mentiras do inimigo com a verdade da palavra.
Eu confio na vontade de Deus mesmo quando não entendo o caminho. Eu escolho obedecer à voz de Deus e não às vozes da serpente. Eu sou fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Eu me submeto e confio, e por isso nada me falta. Eu sou uma mulher que se submete a Deus e por isso fecha as brechas do Éden. Eu e a minha casa somos cobertos pela autoridade de Deus. Eu me submeto humildemente a Deus e com essa submissão eu salvo a mim, os meus filhos e toda a minha casa. Em nome de Jesus. Senhor, levanta aí as suas mãos, minha irmã. Levanta as suas mãos e nós vamos orar a Deus agora. Eu vou orar por você. Estamos de pé. Estamos de pé. Você está de pé. Não caminhamos por aquilo que nós vemos, nós caminhamos por aquilo que nós acreditamos. Não é verdade? Caminhamos por aquilo que nós acreditamos. Não caminhamos pelo que vemos. Não caminhamos pelo que vemos. Não caminhamos pelo que vemos. Vou colocar para nós aqui. Vamos orar junto comigo. O que nos move é o que nós cremos. Amém? Que você seja abençoada por essa palavra. Nós vamos começar essa semana. Né? Coloque aí um sorriso no rosto, vista a sua melhor roupa. Né? Vai caminhar ao ar livre, vai pisar na grama, vai falar com Deus, vai, né, para o sol. Né? Faça isso submetendo. Não escute a voz da serpente. Senhor, nós nos colocamos nessa manhã entre Eva, entre Maria. Nós reconhecemos que muitas vezes nós ouvimos a voz errada. Senhor Deus, nós deixamos ser guiadas pelo medo, pelo desespero, mas nós estamos nesses dias em jejum, em oração, que cada mulher que entrar nesse propósito, Senhor, em nome de Jesus, possa vencer, possa ser uma mulher que se submeta à vontade do Senhor. Nós estamos aqui porque nós escolhemos essa manhã submeter, Senhor Deus, a tua voz, submeter a tua voz. Nós escolhemos, Senhor, como mulheres do Senhor, nos submeter, nos render, para que nós possamos resistir ao diabo. E eu vejo pelos olhos do Espírito, Senhor, muitas mulheres, elas vão conseguir resistir e o diabo vai fugir das suas casas, vai fugir, Senhor, da vida dos seus filhos, do casamento. Senhor Deus, que esses dias, Senhor, que antecede a um novo ano, Pai, nós entregamos esses dias ao Senhor, em jejum, em oração, em palavra, que em nós, Senhor Deus, nasça o mesmo Espírito, Senhor Deus, que esteve em Maria, Senhor, e que através de nós, o teu filho continue pisando a cabeça da serpente, em nome de Jesus. Nós coloca a mão aí no seu ventre agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós dedicamos o nosso ventre, Senhor, a Ti, nós dedicamos o nosso útero a Ti, porque nós geramos, e tudo aquilo que nós gerarmos, Senhor, tudo aquilo que nós gerarmos, Senhor Deus, será do céu para a nossa vida, para a nossa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que as nações da terra possam ser abençoadas, que a nossa posteridade possa ser abençoada e receber, Senhor Deus, os benefícios desses dias que nós entraremos em jejum, em oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós escolhemos calar a voz da serpente, nós escolhemos não obedecer à voz da serpente e nós escolhemos nos submeter. E como Maria disse, Senhor, nós queremos dizer: eis-nos aqui, faça em nós conforme a tua vontade, Deus. Faça em nós conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Nós escolhemos, Senhor, obedecer. Nós escolhemos ter fé, Senhor Deus, ao invés de desesperarmos, ó Pai. Nós escolhemos, Senhor, em nome de Jesus, submeter a nossa mente, submeter o nosso coração, submeter o nosso corpo ao Senhor, os nossos comportamentos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. É muito bom estar de volta. A gente está aqui
nesse propósito de jejum de oração, entra lá no Altar em Movimento. Se você quiser entrar ali, eu vou coloca eu quero depois dessa live, eu vou deixar essa live gravada, coloca lá assim, eu quero entrar no canal, e eu vou mandar o link para você, enviar o link para você. Tenha uma semana abençoada. Eu volto na quinta-feira, no mesmo horário, às 8 horas da manhã, e aí nós vamos falar a respeito de resistência, e depois nós vamos fazer a conclusão na segunda-feira da semana que vem. Beijos, Tati, beijos, Zulmira, beijos, Thaís. Deus abençoe vocês. Viva aí a melhor semana da sua vida. É uma semana que vai mudar todo o seu destino. O destino dos seus filhos. Tenha certeza disso. Gente, se a gente sair desses dias não ouvindo a voz da serpente, abrindo nosso coração, nos submetendo a Deus, a gente vai mudar a história, viu? A história da sua vida. São pequenos atos, pequenos hábitos que vai mudar a história da sua casa, o seu destino, o destino dos seus filhos. Creia nisso, em nome de Jesus. Beijos, Deus abençoe.